Durante a Assembleia de Verão, realizada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, o senador Lazier Martins falou sobre a crise enfrentada pelo Estado e pelos brasileiros em geral, enfatizando a necessidade de planejamento para o enfrentamento das estiagens que prejudicam a economia. O senador lembrou que, em ano eleitoral, é fundamental que a população se conscientize para poder promover uma necessária regeneração da política. Lazier Martins foi interrompido por aplausos ao dizer: "Os momentos são bicudos, nós enfrentamos descrédito, nós enfrentamos uma concorrência inusitada com relação ao conceito do judiciário brasileiro. Estou me referindo à Suprema Corte, que hoje se constitui um tribunal político e ideológico, e por isso precisamos mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo." O senador lembrou que há anos já propôs uma PEC que não é pautada. Ele disse: "Por isso tenho a PEC 35, o primeiro projeto que protocolei ao chegar ao Senado, já em abril de 2015. Com dificuldades para colocar em pauta, porque uma maioria, lamentavelmente no Senado onde convivo, não se mostra disposto a discutir mudanças no Supremo Tribunal Federal. Hoje há uma espécie de conluio. Os senadores não promovem impeachment de ministros e os ministros não processam senadores, porque tem muita gente, como se diz vulgarmente, de rabo preso. Esta é a realidade e isso nós precisamos mudar." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e ex-presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presentes, prefeitos e prefeitas, razão de ser desta Assembleia de Verão, e saúdo as inúmeras autoridades que estão aqui no plenário desta Assembleia de Verão. A FAMURS tem o mérito de periodicamente, tradicionalmente, realizar esse evento. A grande oportunidade para o debate das questões do nosso Estado. Esta promoção da FAMURS se constitui na exaltação do municipalismo, no fortalecimento do municipalismo, que todos nós defendemos. Nós gaúchos nos caracterizamos por sermos a grande maioria municipalistas, porque é no município onde tudo acontece. Então eu espero que o desenvolvimento dos trabalhos encontre soluções, principalmente para o mais emergente que nos preocupa sobejamente, que são as consequências da estiagem. Nós precisamos encontrar uma solução definitiva, permanente, recorrendo às tecnologias,
para que não mais aconteça a cada 10 anos, no mínimo, 3 estiagens destruidoras do nosso carro-chefe da economia, o agronegócio. Nós estamos vivendo, prezados amigos, um acúmulo de crises. Não precisava tanto. Pandemia, agora a guerra do leste europeu com as suas consequências, trazendo prejuízo com a suspensão da importação dos fertilizantes, repercutindo nos combustíveis, e a estiagem que sobreveio dessa maneira de forma devastadora. Não precisava tanto. Por isso nós precisamos fortes, e reuniões como estas que aqui a FAMURS promove servem exatamente para esse debate e para a busca de soluções. Nós estamos vivendo um ano eleitoral, o que sobrecarrega a todos nós de responsabilidades. O Brasil precisa de mudanças, chega de mesmice. E nessa mudança de princípios, de soluções, também de personagens, porque o conceito da política hoje está em baixa, principalmente a política que se trava em Brasília. Há uma necessidade de uma regeneração da política, que é um ponto de partida para o nosso desenvolvimento social, econômico. E isso vai depender da conscientização de cada eleitor brasileiro. Por isso precisamos pensar nisso com muita responsabilidade. Os momentos são bicudos, nós enfrentamos descrédito, nós enfrentamos uma concorrência inusitada com relação ao conceito do judiciário brasileiro. Estou me referindo à Suprema Corte, que hoje se constitui num tribunal político e ideológico, e por isso precisamos mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo. E nesse sentido tenho batalhado muito no Senado Federal, na tribuna, nas comissões, em artigos de jornais, porque o judiciário repercute na vida de todos nós. E hoje a credibilidade é péssima. Por isso tenho a PEC 35, primeiro projeto que lá protocolei ao chegar no Senado, já em abril de 2015, com dificuldades para colocar em pauta, porque uma maioria, lamentavelmente, do Senado onde convivo, não se mostra disposto a discutir mudanças no Supremo Federal. Hoje há uma espécie de conluio. Os senadores não promovem impeachment de ministros e os ministros não processam os senadores, porque tem muita gente, como se diz vulgarmente, de rabo preso. Essa é a realidade. E é isso que nós precisamos mudar. Enfim, meus prezados amigos, há muita coisa por mudar. Felizes nós gaúchos que temos eventos como este da FAMURS, onde nos permite, com os gestores públicos dos municípios, discutir, procurar soluções. Os nossos parlamentares, aqueles que se propõem a ingressarem na vida pública para mudar. Afinal, o Rio Grande do Sul tem uma tradição de pioneirismo, de mudanças na política, e é isso que nós precisamos recorrer. Desejo, presidente Bonotto, o maior êxito a este evento, que aliás tem uma programação bastante diversificada. É desta vez uma assembleia de verão ampliada, inclusive com um debate com os candidatos ou pré-candidatos a governo do estado. Uma grande promoção
que deve se repetir antes, com esta mesma responsabilidade, com esta mesma adesão que estamos vendo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Bom evento. Muito obrigado, senador Lazier. Rodrigo, senadores e senadoras, telespectadores, ouvintes. Senhor presidente Rodrigo, o bloqueio do Telegram no fim de semana, ou mais exatamente nos 2 últimos dias antes do recente fim de semana, por parte do ministro Alexandre de Moraes, teve uma repercussão muito forte. Protestos, indignações, palavras até ofensivas pelas redes sociais, perguntas aos senadores: o que vocês vão fazer, o que os senhores vão fazer? Vão permitir mais um arbítrio do senhor ministro? O que eu quero dizer, presidente, é que se o Telegram se tornou um aplicativo demasiadamente liberal, que não dá bola para nada, que não dá respostas, que não presta informações, que se o processe pelos devidos meios legais, ou que se o enquadre na legislação brasileira. Mas a atitude do ministro Alexandre foi, mais uma vez, arbitrária, porque é um estilo, é uma conduta de praxe do ministro, desde que nasceu o famoso inquérito civil das fake news que até hoje não tiveram uma definição correta, o que é fake news e o que não é fake news. E o ministro que já censurou, cassou a edição da revista Cruzoé, que mandou prender jornalista, que mandou prender deputado, que mandou presidente de partido, enfim, que faz e acontece, que se comporta como o Deus do raio e do trovão, se precipita de novo. Deveria recorrer aos meios legais, fazer o encaminhamento para o Ministério Público para que esclarecesse a não resposta por parte do Telegram, mas não agir com o arbítrio, inclusive suprimindo instâncias como fez. Então eu quero deixar aqui, nessa manifestação, que é lamentável, quer dizer, o próprio ministro Alexandre dá margem à crítica, aos protestos que se repetem infinitamente, e é por isso que vai se tornando pouco a pouco aquele ministro maior alvo dos pedidos de impeachment que não acontece nunca, que não vai acontecer nunca, porque os presidentes do Senado não tomam essa atitude, mas pelo menos que fique aqui um registro de indignação e de protesto. Foi arbitrária a decisão, não seguiu os meios legais, poderia até ter razão por não receber as respostas requeridas do Telegram, mas não poderia de maneira monocrática, absolutista, fazer o que fez. Era um registro que eu precisava fazer, senhor presidente do Senado Federal. Obrigado. Obrigado, senador Lazier Martins.